Rapaziada, vídeo do canal Futimídia, o padrão absurdo de Endrick que ninguém percebeu. Hoje na França, o Endrick parece imparável, gol atrás de gol, atuações dominantes, amassando o melhor PSG da história e decidindo pela seleção brasileira. Mas o que ninguém lembra é que poucos meses atrás, ele não conseguia nem sair do banco no Real Madrid. Foram dias, semanas e até meses onde o jogador mais promissor do mundo simplesmente desapareceu. Então, como alguém que parecia ter fracassado, virou isso. Essa é a história da ascensão absurda do Endrick. Pô, pior que o Endrick passou um sufoco no Real Madrid, tá? Com o Xabi Alonso, então, o Xabi Alonso não gostava do moleque, pô, não colocava ele pra jogar de jeito nenhum. Se eu não me engano, ele já tava mais de 5 meses sem entrar em campo. Nem uns 10 minutinhos, tá ligado? Pra falar que entrou. Tudo isso começou porque no Brasil o Endrick não era só um jogador, ele era uma aberração. 2022, após se destacar na Copa São Paulo marcando alguns gols, com apenas 16 anos ele estreava pelo profissional. E desde os Lembrando que na Copa São Paulo Futebol Júnior não era nem a idade dele. Vocês estão ligados que Copa São Paulo Futebol Júnior é até 20 anos, né? O Endrick com 15 e 16 já tava jogando ela e ainda foi o destaque da copinha. Primeiros jogos parecia que ele não sentia a pressão. Deixava zagueiro veterano comendo poeira, como se estivesse jogando na rua de casa. Foram 7 jogos, 3 gols e um campeonato brasileiro. Primeiro ano de profissional e ele já era campeão. Era só o começo. Porque em 2023 que o garoto se tornou incontestável. Novembro de 2023. O cenário era de terra arrasada para o Palmeiras. O Botafogo voltava ao topo depois de anos e liderava o campeonato com uma vantagem que parecia impossível de tirar. O Palmeiras vinha na cola, e a única chance de brigar pelo título seria uma vitória, no Nilton Santos, em um jogo que valia 6 pontos. No intervalo de jogo, já estava 3-0 para o Botafogo. Com esse resultado, o título estava perdido. O vestiário estava morto, e a torcida alvinegra já comemorava. Foi naquele cenário de humilhação que o moleque de 17 anos decidiu que não aceitaria o roteiro. Ele voltou para o segundo tempo com uma expressão que não era de um adolescente, era de um monstro. Aos 4 minutos, ele ignora a marcação, costura a defesa inteira e fuzila 3-1. Aí o Endrick, que lance do garoto, que jogada, que golaço! Tá maluco. Esse jogo que ele fez contra o Botafogo, todo mundo concorda que foi o melhor jogo dele pelo Palmeiras, né? Cara, que arrancada, ninguém parou o moleque, invadiu a área e bateu cruzado. E no momento da partida, que tava difícil demais o jogo, porque tava 3-0. Então você tem que fazer um gol pra dar aquela chama no time, pro time acordar e tentar lutar pra buscar o resultado. E o Endrick fez esse papel, colocou aquela chama. O Botafogo sente o golpe. O Palmeiras sente a esperança. Quando o jogo parecia escapar de novo, ele domina na entrada da área e acerta um chute seco no canto. O Veiga de falta para o Palmeiras. Rafael Veiga fez o levantamento. Bola voltou no Endrick. Limpou, pé esquerdo, bateu. Que golaço! 3-2. Pô, pior que esse gol do Endrick, pra mim é gol de craque. Vocês viram o que ele fez, cara? Na dominada dele, ele já tirou o marcador. Ele meio que cortou o cara, não sei se foi com o joelho, com a canela, ele já matou assim, de um jeito diferente, deixando a bola ajeitada. Que golaço de verdade. Ali não era apenas talento, era um poder de decisão impressionante. Foi uma atuação de gala que levou o Palmeiras até a virada histórica por 4-3. Aquele jogo não deu apenas os 3 pontos. Deu o combustível necessário à equipe alviverde. Enquanto o Botafogo despencava, o Palmeiras só crescia. Endrick jogava com fome, liderava pelo exemplo com sua entrega dentro de campo. Foi essa intensidade que deu mais um título brasileiro ao Palmeiras e a certeza ao mundo. Endrick estava em uma categoria especial. Nascia um novo fenômeno. Porém, existe uma É embaçado, hein? Esse jogo aqui mostrou que o Endrick estava preparado, né? Um dos poucos que acreditou e partida dele foi de gente grande. No segundo tempo fez 2 gols e foi o melhor da partida. Ainda, se eu não me engano, ele tinha dado até assistência, que eu não me lembro muito, então posso estar falando besteira. diferença importante aqui. Enquanto os antigos craques recentes como Neymar, Ronaldinho, Romário, Ronaldo Fenômeno adoravam a noite e durante anos mancharam a reputação do jogador brasileiro no exterior por suas indisciplinas, polêmicas extracampos, etc., a nova promessa brasileira era o oposto. Sem baladas, sem distrações. O que importa é o futebol e mais nada. E foi tudo isso que fez o Real Madrid investir 60 milhões de euros sem pensar 2 vezes. Eles não queriam apenas um centroavante. Eles queriam o novo astro brasileiro. Os holofotes surgiram. E aí vieram as comparações. Gabriel Jesus, Romário, Ronaldo, Pelé.
O problema é que quando você é vendido como o próximo Pelé, o mundo não aceita nada menos que a perfeição. Pior que isso, eu acho fogo no futebol, tá? Acho chato pra caramba. Porque nasce um moleque talentoso aqui no Brasil, já começa as comparações. E quer comparar com o Neymar, quer comparar com todo mundo. E não é assim, cara, não adianta. Pra chegar em nível de Neymar, Romário, Ronaldo, você tem que fazer muito, entendeu? Você tem que comer muito feijão com arroz. Tudo bem, o moleque é promissor, joga muito. Mas ele tem uma carreira toda pela frente, pra trilhar tem que ganhar títulos, fazer gol importante. Só que aí começa as comparações e isso pode afetar o jogador. Com esse peso nas costas, ele atravessou o Atlântico. E por um momento pareceu que o fardo era leve. Março de 2024. Brasil e Inglaterra em Wembley. O jogo meio travado, a pressão gigante, e depois de anos jogando amistosos somente com seleções sul-americanas, o Brasil precisava se provar diante das principais seleções europeias. 67 minutos, 0-0. Um jogo muito difícil e um futebol medíocre. Sem Neymar, a seleção parecia morta. Faltava alguém para decidir, até que Dorival coloca o moleque em campo e no primeiro toque na bola, ele só empurra pro gol. Vitória do Brasil. Com apenas 17 anos, o novo Pelé fez algo inimaginável. Se tornou o jogador mais jovem da história a marcar no templo do futebol, superando lendas inglesas como Wayne Rooney e Michael Owen. A mídia ficou maluca. Hendrick O fogo é que o Endrick também ele tem muita estrela, né? Todo jogo é importante, parece que a estreia dele, ele sempre faz gol, sempre ele tá ali no lugar certo, na hora certa. que se tornava capa nos principais jornais de Madrid. E foi exatamente nesse contexto que ele deu aquela entrevista, dizendo que o Bob Charlton era uma inspiração como atleta. A internet não perdoou. Como assim um jogador dos anos 50 era a inspiração de um moleque da geração Z? Bob virou seu novo apelido. E depois ele teria explicado a razão, que ele tinha a cartinha do Bob Charlton no FIFA e gostava muito do jogador. Mas não adiantou, o apelido colou. 3 dias depois... Pior que o Hendrick também virou piada com esse negócio de Bob Charlton, né? Cara, isso daqui eu acho que não é cartinha do FIFA, tá ligado? Tem toda ali uma equipe por trás do Hendrick, né? Pra ele falar tal coisa, falar isso. Aí eu acho que mandaram ele falar do Bob Charlton, só que não colou, né? O cara virou meme. Depois o palco era o Bernabéu, contra a Espanha. Ele nem tinha estreado pelo Real ainda, e já se sentia em casa. Guardou outro gol, e mais uma vez sendo decisivo. Os jornais espanhóis mais uma vez destacaram: ele não treme. Hendrick é o novo gênio brasileiro. 3 jogos pela seleção principal, 3 gols. A comparação com Pelé parecia finalmente fazer sentido. E antes de chegar no Real, entrou em outra polêmica, quando disse que o Bellingham era melhor jogador que o Neymar. Essa opinião não caiu nada bem na sua terra natal, e os próprios companheiros de seleção o massacraram nos comentários. Em Madrid, o hype pelos amistosos... Pior que aí também o Hendrick forçou pra caramba. Ele quis, tipo, tô chegando no Real Madrid, vou fazer uma média com os jogadores. Só que se você pergunta pro Bellingham se ele é melhor que o Neymar, o Bellingham vai te responder, não tem como. Eu não sou melhor que o Neymar, não. Aí pergunta pro Hendrick, quem é melhor, Neymar ou Bellingham? É o Bellingham. Ô, Hendrick, aí você tá de sacanagem. Tá pedindo pra ser zoado, cara. Não tem um mundo ainda que o Bellingham é melhor que o Neymar. Saiu do controle, mas esse sucesso imediato criou uma armadilha. Ele chegou em Madrid não para aprender com os melhores, mas sim para ser o protagonista. Porém, existia um problema. Na sua posição, jogava o melhor jogador do mundo. E é exatamente aqui que a engrenagem começa a travar. No início, sob o comando de Carlo Ancelotti, o roteiro ainda era de cinema. Hendrick marcou na estreia da La Liga, entrou na Champions e também marcou, virou dono da Copa del Rey. Foi a Copa do Hendrick. Foram 5 gols em 6 jogos. Ele estava jogando tanto que simplesmente chegou a barrar o Mbappé em uma semifinal contra o Real Sociedad. E não foi à toa, porque naquele jogo o Hendrick saiu ovacionado do Bernabéu. Porém, enquanto ele brilhava na Copa, o corpo começava a sentir o preço de tanta pressão. Uma lesão no tendão no fim da temporada foi o primeiro sinal. 4 meses fora. E nesse silêncio do Nossa, pior que se machucar num time do Real Madrid, que é cheio de estrelas, cheio de jogador querendo jogar, já era, moleque. Quando você volta, você tá lá no final da fila de novo. Departamento médico, o mundo que ele tinha conquistado mudou de dono. O futebol é time, e o time do Hendrick quebrou no pior momento possível. Nessa época o Real não vinha bem. Passou um ano praticamente em vão. Enquanto isso a CBF flertava descaradamente com o técnico do Real. Então aconteceu. Ancelotti saiu para a seleção brasileira e Xabi Alonso assumiu. Essa mudança foi fatal. Hendrick voltou da lesão e sofreu uma recaída no primeiro treino. Enquanto ele tentava reencontrar o próprio físico, o ataque do Real com Vini, Mbappé e Rodrigo se tornou uma máquina. O garoto que era o símbolo do futuro virou um problema para o vestiário. O fogo é que eu vou te falar um negócio.
O Endrick bem já ia estar difícil pra ele estar jogando de titular, porque todo mundo sabe, ele disputa a posição com o Mbappé. Nós tá cansado de dizer que o Mbappé, cara, dá couro em todo mundo, tá ligado? Hoje praticamente não tem um jogador que consegue tirar a posição do Mbappé, é impossível. O que que ele faz, pô? Faz muito gol, Tartaruga Ninja é embaçado de verdade. E aí é que entra a questão. O Endrick no Real Madrid ainda pode dar certo? Ele tá emprestado. Mas e quando ele voltar, ele vai conseguir jogar? Porque o Mbappé vai estar lá ainda, cara. De Madrid. Quem sairia para ele jogar? O banco de reservas virou sua nova realidade. Foram impressionantes 154 dias sem jogar. Só que aqui que entra um detalhe. Não era como se Endrick estivesse mal. Quando Bob entrava em campo, ele decidia. A mídia e a torcida não entendiam. Por que deixar tanto talento de fora? O Bob Charlton ficava cada vez mais impaciente. Sua fome por jogar bola sempre foi seu maior trunfo. Sem espaço na seleção por estar sem ritmo, sua vontade de se transferir para outro clube em busca de minutos aumentava cada vez mais. O ponto de ruptura foi contra o Girona. Ele aqueceu por 20 minutos, o estádio pediu sua entrada, mas Alonso escolheu um garoto da base sem metade dos feitos que o Endrick já tinha. O close na TV não mentia. Os olhos marejados de Endrick mostravam que o peso da expectativa tinha se tornado insuportável. Sem espaço em Madrid e esquecido pela seleção, o artilheiro precisava de um novo cenário. Uma coisa também, que eu acho que todo jogador tem que ter isso em mente. Pra ele parar em Real Madrid, em Barcelona, nesses times assim, cara, que é muita pressão, você tem que ser um jogador muito bom, muito acima da média, que você tá ali no tops melhores jogadores do mundo. Porque aí você vai conseguir brigar de igual pra igual com quem tá lá dentro. Porque nesse time, geralmente, só joga os melhores, cara. Aí chegou o Endrick, acabou de chegar aqui do Brasil, tem que passar por adaptação, por tudo. Cara, é muito difícil você pegar a vaga de um desses craques aí, igual foi. O Vinícius Júnior tinha acabado de ser praticamente melhor do mundo, né? Não foi porque roubaram ele lá com o Rodri. E o Mbappé tinha acabado de chegar do PSG. Como que um desses dois ia pro banco pro Endrick? Não vai. O Endrick chegou e aconteceu, no meu ponto de vista, ia acontecer isso. Por mais que o Endrick é muito talentoso, é muito bom jogador, diferenciado para ganhar a posição desses caras, complicadíssimo. Longe do banco sufocante do Bernabéu, veio o empréstimo para o Lyon. E se alguém achou que ele ia para a França para ganhar experiência, se enganou. Ele foi para provar que o erro não era dele. Chegou chegando, fazendo gols, dando assistência, sendo decisivo como sempre. Cada jogo era uma comemoração diferente. Logo na estreia, o mundo reparou no físico. O moleque parece um tanque, atropelando quem aparecesse na frente. No início foram 4 gols em 3 jogos. Endrick é tão surreal que ele tá arrastando milhões de pessoas toda a partida para assistir a Ligue 1. Que convenhamos, ninguém liga. No próximo jogo chegou a ser expulso e fez algo que ninguém esperava. Como pedido de desculpas ao elenco, presenteou cada jogador com PlayStation 5, um kit de uma marca alemã adaptado para viagens, uma espécie de mala personalizada com o nome e número de cada atleta. Foi gasto simplesmente R$12 mil em cada uma. Que tipo de presente é esse? Ô Endrick, se por acaso você estiver vendo isso, eu também aceito um desses, beleza? Rapaziada. Aqui o Endrick meteu o louco, tá? Ele quer fazer uma média com os companheiros. Não tem como, não é possível, pô. Tá dando Play 5 assim de graça? Manda pra nós, pô. Tá de sacanagem, Endrick? E eu vou te falar, tem outra coisa do Endrick que eu não sei se vocês já ouviram, que pega, que é ele no vestiário com os treinadores, sabe? Essa história dele aí de banco no Real Madrid, com o Xabi Alonso, com o Ancelotti, falam que ele é uma perna do caramba. Aí tem que tá vendo, né? Isso daí é pros caras que tá no dia a dia com ele. Nós não sabe de nada, nós só quer ver o moleque jogando, porque futebol ele tem. Antes de continuar, aproveitando a deixa aqui, esse tipo de vídeo é muito trabalhoso, é pesquisa, é edição, é roteiro. Quem tiver interesse em se tornar patrocinador do canal, existe o botão aí embaixo de seja membro. E para quem não tiver condição, eu só peço uma coisa, clica no botão do like aí e se inscreva se você quiser ver mais documentários como esse. E para quem me apoia de verdade, que tal mandar esse vídeo lá no direct do Endrick? Vai que ele me manda o PS5. Depois de deitar na França, o recado chegou com força no gabinete de Carlo Ancelotti. E ele respondeu com a convocação. 2 amistosos nos Estados Unidos. No primeiro contra a França ficou no banco. Porém no segundo contra a Croácia, entrou aos 30 minutos do segundo tempo. Naquela altura o jogo estava empatado e a seleção brasileira não conseguia passar pela zaga croata. E ele foi lá e decidiu mais uma vez. Impressionante. Sofreu um pênalti e deu pro Igor Thiago bater. 2-1. Além disso, ajudou a ampliar com uma assistência pro Gabriel Martinelli. 3-1. Decisivo de novo, como sempre. Quase todos duvidavam. E ele vai lá e prova por que foi comparado ao Pelé. Não sente a pressão, não treme na hora H. No Palmeiras foi assim, no Real foi assim e na seleção também. Mas ainda insistem em duvidar da sua capacidade. E aí ele voltou ao Lyon, uma moral absurda, até que a casa caiu de novo.
E aí ele começou a ficar no banco. Quando seu técnico foi questionado do porquê manter o craque brasileiro no banco, Paulo Fonseca fez uma cobrança pública ao atleta. Afirmou que não está satisfeito com o desempenho do atacante. Agora eu fico me perguntando, o que mais que ele deve fazer? Se quando ele entra ele faz gol, dá assistência e decide as partidas. E aí veio a resposta. Tá vendo, né? Como a parada aí é meio estranha. Aí pode entrar naquilo que nós estava falando, como que é o convívio do Endrick, se ele mete a perna, ele mete a mala, porque é estranho, cara. O treinador, tá ligado? Vinha público ainda assim pra falar do jogador, é um ou outro que faz isso. E com o Endrick, toda hora é um rolinho com o treinador, um não põe ele pra jogar, o Ancelotti tá segurando demais ele, e com o Estevão já meio que tá diferente, tá ligado? E aí na França o treinador joga ele pro banco. Dentro de campo. Primeiro uma assistência contra o Lorient, até que apareceu um verdadeiro desafio. O PSG, o atual campeão da Champions. Um futebol rápido, moderno e acima de tudo letal. E o garoto foi lá e fez o que sabe fazer, gol. E ainda deu uma assistência, garantindo a vitória contra um dos melhores clubes da atualidade. Jogador grande aparece em jogo grande. E no meio de tanta dúvida, tanta crítica, ele fez o que sempre fez desde o começo. Resolveu dentro de campo, porque no fim, o futebol se prova dentro das quatro linhas. Chegou Afonso, bateu, pegou mal, Endrick! Gol! Contra o PSG era um teste de fogo, né? Pra ver como que ele ia reagir, como ele ia jogar contra um time mais forte, com um zagueiro melhor. Ele tinha o Pátio ali marcando ele. E o Endrick foi bem nessa partida aí. Fez um gol, mostrou que tá preparado, né? O Endrick tá preparado, cara. Faz tempo. O fogo mesmo é só jogar naquele Real Madrid recheado de estrela, mas em qualquer outro time aí da Europa, o Endrick consegue ser titular. Vou te falar, esse moleque aí, ele é acima da média, é uma explosão, é uma vontade que ele tá de jogar futebol, de ir pra Copa do Mundo. A vaga do Endrick na Copa do Mundo, na minha opinião, já tá garantida. Não tem como deixar esse menino de fora. E rapaziada, se vocês gostaram aí do meu react, curte, comenta, se inscreve no canal, vai me dar aquela moral enorme. Tamo junto e até o próximo react, é nóis.